Olá, pessoal. Mais uma postagem sobre Novembro Negro. Agora nós vamos falar dos jornais, que eram os veículos de comunicação na época das organizações, desde a década de 30, 20, 30. E mais recentemente nós tivemos uma revista de circulação nacional chamada Raça, Raça Negra, Raça Brasil. E temos também, né, o mais contemporâneo aqui, os boletins do MNU, Movimento Negro Unificado, né? Esse é o boletim de um dos movimentos no Brasil, denúncia contra racismo, preconceito. Esse que eu vos mostrei é de 1981, né? Eu estava em Belo Horizonte, Belo Horizonte, eu militei no MNU lá. Aliás, eu comecei a militância por lá, né? E temos aqui também um que fala da fundação do MNU em 1978. O ato lá, né, da frente do Teatro Municipal de São Paulo, né, protestando contra o racismo sofrido por atletas negros do Clube Tietê. Ainda era regime militar, 1978. O movimento negro, né, tinha como ponto de pauta, de discussão, a questão do fim da ditadura militar. é, Lula estava preso, né, também contra a prisão de Lula, metalúrgico, líder sindical, e também contra o apartheid, né? Então eram algumas bandeiras do movimento negro na década de 70, início dos 80. Aqui nós temos um jornal anterior, facsímile, do jornal Redenção, de 13 de maio de 1889, né? A Redenção, esse jornal aqui do estado de São Paulo também, cujo redator era Antônio Bento de Souza e Castro, né? Aqui está dizendo, redator-chefe, doutor Antônio Bento de Souza e Castro. Possivelmente aquele Bento, organizador do movimento em São Paulo, movimento abolicionista chamado Caifazes. E nós temos o Menelik, né? Também um jornal negro, esse de 1º de janeiro de 1916, São Paulo. Aí vocês podem perguntar, mas por que esse nome Menelik? Quem era esse Menelik? Menelik foi um político imperador, Menelik I, segundo, era mais um título, né? Que era político imperador da Etiópia. Então, historicamente, a Etiópia ficou sendo símbolo de luta contra o colonialismo, contra o imperialismo, contra o racismo. Não é por acaso que nós encontramos músicas do Edson Gomes, Tribo de Jah, mesmo Bob Marley, Jimmy Cliff, Rastafarismo, que busca na Etiópia o símbolo da resistência ao imperialismo e ao colonialismo e à escravidão. Porque a Etiópia foi a região da África que não foi colonizada pelos europeus. Durante a Segunda Guerra, Mussolini tentou uma ocupação lá, mas não passou de uma tentativa. Efetivamente, a Etiópia não passou pela triste experiência do colonialismo. Então, a Etiópia como símbolo de resistência, que também foi símbolo resgatado pelos movimentos sociais negros, pelo movimento de negritude, que nasceu nas Antilhas Francesas, na França, etc. e tal. Coisas que a gente deveria aprender nos livros, nos bancos escolares, né? Então, mais uma razão para esse canal existir. Dar visibilidade, fazer uma leitura numa perspectiva centrada na África, afrocentrada. Aqui nós temos ainda alguns outros jornais, né?
O 13 de Maio, é um jornal de 1888. Nós temos A Pátria, nós temos A Voz da Raça, 1933, A Rua, 1916. Nós temos O Alfinete, 1918. Nós temos a União, esse de Curitiba, 1948. A Alvorada, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver mais o que aqui que a gente tem. O Menelik era do Rio de Janeiro, não era de São Paulo, não, tá? O Combate. A grande maioria do material que eu estou lendo aqui, esses nomes, são da região sudeste. Mas em outras regiões do Brasil também existiram imprensa negra. Onde existiu movimento negro organizado, existiu imprensa negra. Eu estou me lembrando agora que uma orientanda minha de mestrado, a Rafaela Valença, ela investigou um jornal negro de Recife do século XIX, chamado O Homem, né? E o redator-chefe era um afrodescendente, foi bacharel em Direito, foi funcionário público e fundou esse jornal. Então ela fez o histórico da trajetória desse intelectual negro pernambucano e também do próprio jornal. No Rio Grande do Sul, aqui também nós temos um jornal chamado O Exemplo, não é? Ele mostrava como é que a população negra deveria se comportar, como é que deveria dar o exemplo, vamos dizer assim, né? Nós temos também o jornal de Uberlândia, 1935, A Raça, o nosso jornal Piracicaba, 1961, e agora eu me lembrei de aqui em Blumenau, na década de 60, tinha o Colored e tinha também, se não me engano, o Cosmos, se não me engano, não era o Cosmos, não. Mas tinham dois jornais aqui em Blumenau, na década de 60, porque ali tinha uma organização chamada União dos Homens de Cor, né? União dos Homens de Cor, o BRAC. O BRAC, na verdade, também existiu em todo o Brasil e teve umas sessões regionais, como no caso da UBRAC. Se não me engano, o significado da sigla é isso mesmo, né? Homens de cor, União dos Homens de Cor, ou coisa mais ou menos nesse sentido, certo? Então, os jornais como uma forma de luta contra o preconceito, a discriminação e as formas correlatas. E aí nós temos agora também um depoimento do José Correia Leite, que já mencionei aqui em outros momentos, falando de um movimento do qual ele participou e organizou na década de 20, em 1929, justamente no ano, né, de uma crise econômica mundial, conhecido como quebra da Bolsa de Nova York, né? Então ele, no depoimento que ele deu ao CUT, no livro já mencionado, e assim disse o velho militante, José Correia Leite, ele fez o seguinte depoimento, falando de São Paulo, onde ele morava, né, onde ele militava. A cidade, num dia do ano de 1929, acordou com espanto. Havia cartazes pregados nos postes com a figura de um negro quebrando correntes e o anúncio de que ia acontecer um congresso da mocidade negra. No outro dia, a imprensa logo discordou. Então, essa notícia saiu, né, no jornal da imprensa negra
e ele está dizendo que, né, a imprensa, vamos dizer assim, tradicional, discordou. Então, veja, 1929, a juventude negra se organizando para fazer um congresso da juventude negra em São Paulo, em 1929. Aí ele continua o seu depoimento, abre aspas. O Clarim da Alvorada, que foi o jornal que ele fundou, ou foi um dos fundadores, o Clarim da Alvorada é que partiu para uma militância ideológica e foi onde conseguiu seguidores e militantes, apesar das dificuldades. Tinha muito negro que se considerava mestiço. O mulato tinha facilidade de passar para o outro lado e viver muito bem, desde que ele correspondesse ao meio branco. Até muitos negros sofriam seus vexames, mas preferiam ficar do lado dos brancos. Nós, do Clarim da Alvorada, incluímos o mulato como negro. E a gente sabia que no Brasil, pela ética brasileira, o mulato sempre teve oportunidade de passar para o lado de lá e muitas vezes não ser molestado pela cor. Fecha aspas. O que o José Correia Leite está falando foi aquilo que Horaci Nogueira chamou de preconceito de marca. Horaci Nogueira, intelectual, pesquisador sobre relações raciais no Brasil, ele fez a seguinte comparação. Nos Estados Unidos da América, está falando da década de 50, 60, o preconceito é de origem. Porque se você tiver um sangue negro, ainda que o seu fenótipo não aparenta a sua ancestralidade negra, as pessoas são consideradas e se consideram afro-americanos, porque tem, vamos dizer assim, um sangue negro, tem um pingo de sangue negro, né? Então ele se considera e é considerado afro-americano. Vocês viram que dos 8 anos do governo Obama, ninguém o caracterizou como mulatinho, marrom bombom, quase branco, pardo, né? Ele sempre foi mencionado nos meios de comunicação como afro-americano, porque ele tem descendência africana e tem descendência, aliás, tem ascendência africana e ascendência europeia. Então, no Brasil, quanto mais a pele escura, quanto mais o cabelo encaracolado, os traços fenotípicos lembrarem a África subsaariana, mais discriminado é. Por isso, essa categoria de preconceito de marca. Por isso que muitas vezes, né, as pessoas têm receio de se autodeclararem pretas ou negras e preferem se declarar pardo, mulato, mulato escuro, mulato claro, marrom bombom, né? Porque existe uma hierarquia, né? Uma hierarquia na constituição conceitual da população negra no Brasil. Por isso que no processo das cotas étnico-raciais não é levada em consideração a questão da origem, mas a questão do fenótipo. Porque quanto mais pele escura, traços, né, descendentes de africanos vindo da África subsaariana, mais discriminados nós somos. Né? Então veja a complexidade que é o racismo aqui no Brasil. Por isso que algumas pessoas acabavam dizendo: o racismo no Brasil não tem, porque nós somos mestiços, nós somos. Não estamos negando a mestiçagem no Brasil. Mas daí dizer que não tem racismo no Brasil, porque somos um povo miscigenado, isso é uma grande mentira. Né? A prova, a prática é o critério da verdade. Né? E agora, nesses tempos obtusos, mais do que nunca, as manifestações racistas estão presentes, basta olhar a imprensa,
basta ligar os meios de comunicação que todo dia nós estamos ouvindo denúncia de racismo. Então, já na década de 20, 30, né, os movimentos se organizando. Correia Leite falando aí das organizações deles, né? Falando mais exatamente da Frente Negra Brasileira, né? Ele diz o seguinte: as organizações deles. Surgiu em outubro de 1931 com vários departamentos. A Frente Negra Brasileira, ele está falando da Frente Negra Brasileira. Ela surgiu em outubro de 1931 com vários departamentos: de instrução e cultura, musical, médico, departamento de imprensa, departamento esportivo e artes e ofícios, departamento jurídico, social, departamento de orientação doutrinária e de comissão de moços. Entre os serviços oferecidos havia consultório dentário, salão de barbeiro e cabeleireiro. Tinha ainda também uma caixa beneficente e um posto destinado ao alistamento eleitoral. Realizava festivais de música e promoção, cursos de alfabetização e oficinas de costura. Chegou a proporcionar a criação de um instituto escolar chamado Liceu Palmares. Então, gente, essa é a Frente Negra Brasileira, né, criado na década de 30, foi até 37, porque em 1937 tivemos a ditadura de Getúlio Vargas, chamado de Estado Novo, que foi de 37 até 45. E durante esse período, os partidos políticos foram caçados, foram proibidos, os movimentos sociais também foram proibidos, não que eles deixassem de existir, eles continuaram existindo, né, clandestinamente, nos bastidores. No livro que eu mencionei na postagem anterior, do Flávio dos Santos Gomes, ele traz inclusive algumas fotografias, algumas imagens dos eventos da Frente Negra Brasileira, nesse livro aqui que eu mencionei já na outra postagem, né? Assim, né? Negros e Política, 1888 a 1937, tá? Então, um pouco de conhecimento sobre as organizações negras no Brasil no decorrer da República. Continuem conosco, conhecendo um pouco da história do negro no Brasil.